todos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar assento. Nós estamos no nosso segundo dia da conferência e eu acredito que Deus já deve ter falado com você poderosamente por meio dos servos que Ele escolheu, capacitou e separou para esse dia. E eu peço a Deus que Ele, mais uma vez, possa falar aos nossos corações. Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 21, para fazermos a leitura da palavra que será ministrada nessa tarde. Evangelho de Jesus, segundo registra João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 1. João 21, a partir do versículo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco mais longa, até o versículo de número 12. João 21, versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Só que a palavra de Deus, ela não é algo que você desfruta de qualquer maneira. Você precisa de tempo e cuidado e dedicação para extrair dela aquilo que ela tem de melhor. Se você lê a palavra de Deus de qualquer maneira, de maneira rápida, de maneira atrapalhada, você não vai colher os melhores frutos. Você precisa de dedicação, de atenção e de muita reverência, porque a palavra de Deus, ela se fecha ao arrogante, mas se abre ao coração mais humilde. De modo que não é porque você tem faculdade, porque você tem algum conhecimento, que você vai ministrar maravilhosamente bem, não. Pelo contrário, aos arrogantes a Bíblia diz que Deus resiste, aos soberbos Deus resiste, mas em compensação aos humildes o Senhor dá graça. Amém? Então eu digo isso porque eu já tenho algum tempo na fé, e sempre que eu tive a responsabilidade de trazer uma palavra, seja num
culto, seja numa conferência, seja em qualquer outro lugar, eu sempre, com reverência, busquei ao Senhor para que Ele me iluminasse e me dissesse o que deveria ser ministrado, porque ninguém conhece melhor o seu povo do que o Deus que criou esse povo. Então Deus é que sabe as nossas necessidades, Deus sabe o que é que nós precisamos, e eu, com toda a humildade, busco nele a direção para que a palavra seja ministrada segundo a vontade dele e não no poder do meu conhecimento. E essa semana, eu passei a semana inteira orando e lendo, estudando, e não me vinha em nenhum momento a palavra que eu deveria ministrar. E eu buscava o Senhor, e quem faz a busca por essa mensagem sabe como é. Às vezes você tem o que dizer, evidentemente que a gente tem um monte de coisa para falar. Se eu for falar aqui da palavra de Deus, tem muita coisa para falar sobre ela, mas eu busquei uma palavra de inspiração, que Deus estivesse dirigindo a igreja dele nessa tarde. E passou a semana, Deus fechou as portas, não falou nada, e aquilo ali vai tomando o coração da gente, porque é na segunda-feira, você ora e diz: Senhor, me dá aí uma palavra, porque está vindo a conferência, um monte de gente vai vir pregar, e aí a gente vai ficar como? Aí nada. Aí vem terça-feira, aí na terça-feira você já começa como salmista, né? Apressa-te, Senhor. E aí o negócio não vem, e aí aquele que vier a mim, tá pegando tudo, o que vier, Senhor, eu ministro, me dê a palavra, pelo amor de Deus, pelo menos um versículo. Vem na sexta, vem no sábado, e aí até então nada. Quando, já perto do meio-dia, o Senhor me fez lembrar dessa palavra. Do nada. Não estava nem com ela em mente. Estava estudando outra coisa, e aí o Senhor me lembrou dessa passagem. E aí eu fui fazer a leitura, e o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. E aí eu vim compartilhar ela com vocês nessa tarde. Por que eu disse que é preciso ter um cuidado, uma reverência em relação à palavra? Cuidado para você entender o seguinte: todo texto nós aprendemos e ensinamos, principalmente nas aulas de interpretação bíblica, que todo texto ele está contido, inserido dentro de o que a gente chama de contexto. O texto faz parte de um contexto. Então, uma palavra, ela faz parte de uma frase, de uma oração. Essa oração faz parte de um período, esse período de uma perícope. A perícope faz parte de um texto, e o texto faz parte de um contexto. É tomando todo que você consegue encontrar e entender as partes. Por que eu digo isso? O capítulo 21 é um capítulo que narra um momento após a ressurreição de Jesus. Jesus já passou pela crucificação, e eu recordo os irmãos que quando Jesus passou por aquele processo que levou à crucificação, o texto fala, e os irmãos lembram sempre, que Pedro é aquele que vai negar a Jesus por 3 vezes. Mas às vezes as pessoas não lembram que a palavra de Deus também diz que todos os discípulos naquele momento abandonaram a Jesus. Não foi só Pedro. Pedro ficou destacado, mas todos, como diz o evangelista Lucas, abandonaram Jesus. Todos, sem exceção. E depois de ter abandonado, Jesus passa por todo aquele processo que leva ao sacrifício final, que é a crucificação. Ele é sepultado, e ao 3º dia, como ele havia dito, ressuscita. E quando ele ressuscita, é interessante. Olha como as coisas, elas são pertinentes. Porque eu, às vezes, olho e digo assim: rapaz, o pessoal esquece muito cedo as promessas de Deus e se desespera e acaba fazendo besteira, metendo os pés pelas mãos. Mas isso já é uma coisa de longa data. Jesus tinha dito claramente aos discípulos que o acompanhavam que ele ao 3º dia iria ressuscitar. E não fazia muito tempo não. Depois daquilo ali veio a crucificação, ele morre, ressuscita, e aí o texto do capítulo 20 fala que algumas mulheres chegam
no sepulcro de Jesus e encontram ele vazio. E o que é que elas imaginam? Em vez de imaginar que Jesus tinha ressuscitado, elas dizem o quê? Roubaram o corpo de Jesus. Já pensou? Povo difícil, não é não? Um povo desse. Eu sou professor há algum tempo, rapaz, e eu fico observando. Você explica mais um pouco. Quando termina, você pergunta, entendeu? Aí o menino diz, entendi. E o que foi que eu disse? Não sei. Oh, Senhor. Aí nessas horas eu peço graça, porque se Deus me der força, eu faço uma besteira. Não entendeu, a gente diz, mas rapaz, eu tentei explicar, coloquei exemplo de todo jeito, e o menino balançando a cabeça, você pensando que ele está entendendo tudo, não entende nada. E os discípulos não estavam entendendo nada, porque Jesus está falando, eles estão, não, nós estamos entendendo. Aí na hora da prova, aí eles se perdem, marca tudo errado. É desse jeito. As mulheres, em vez de lembrar, não, mas Jesus disse que ia ressuscitar, ele deve estar vivo, deve estar andando por aí, ou ele já deve ter subido para a glória. Não, roubaram o corpo de Jesus. Lá vai elas contar para os discípulos. Os discípulos vêm até o local onde o corpo de Jesus estava sepultado. E é interessante que nesse momento a Bíblia diz que Pedro e João, eles correm, eles se destacam em relação aos demais. Mas nessa corrida, João corre mais do que Pedro, para poder chegar primeiro. Está lá no capítulo 20. Eu acho, observando todo o cenário, que Pedro, ele não é que João corre mais porque tem uma capacidade de correr mais do que a de Pedro. Pedro também é uma pessoa muito boa, a gente vai ver que ele vai nadar mais do que os outros. Mas eu acho que Pedro, ele tinha meio que um receio de encontrar com Jesus. Porque tu imagina, Jesus morreu para nos salvar, e aquele que foi o teu mestre durante mais ou menos 3 anos, que esteve do teu lado, que veio multiplicando pão, que veio multiplicando peixe, que veio fazendo milagres e maravilhas diante de ti, que te abençoou, que te ungiu, que te chamou para ser um apóstolo, que te fez levantar para pregar às nações, que te deu um poder para submeter os demônios e as potestades. Esse Jesus que andou contigo esse momento todo foi crucificado por amor de ti, e tu fez o quê? Negou a Jesus. Será que você teria coragem de reencontrar com essa pessoa que você acabou de negar? A gente diz aqui que foi uma covardia, né? Fulano fez uma covardia comigo e esse é imperdoável. Isso que ele fez comigo, eu não aceito. Ele foi um traidor, ele me enganou, ele me deu uma rasteira. Eu fico imaginando que Pedro ouve falar que o corpo de Jesus não está lá. Talvez ele lembre da promessa de Jesus que ele haveria de ressuscitar, e ele até imagine que por algum momento que Jesus está de fato vivo e que ele pode se encontrar com Jesus. Mas como é que ele vai se encontrar com Jesus depois de ter traído? Depois de tê-lo negado? Como é que ele vai poder reencontrar o mestre e olhar na cara do mestre, no olho do mestre, sabendo que ele tinha feito aquilo que ele disse que não faria? Meus irmãos, eu acredito que muitas vezes há pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor e não encontram força para voltar, porque ficam imaginando o que fizeram, pelo pecado que cometeram. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a graça e a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. A Bíblia diz que não há pecado que Deus não perdoe, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Misericórdia. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso, nunca se esqueça da misericórdia do Senhor, porque como diz no Salmo e no livro de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Então o Senhor renova a sua misericórdia sobre a nossa vida todos os dias. Então não importa o pecado, não importa o que você diz, o que você fez, Deus é misericordioso para perdoá-lo de todos os seus pecados.
Pedro, então, com o discípulo, chega num lugar e realmente constatam que não havia mais o corpo de Jesus naquele lugar, senão alguns lençóis. Eles saem dali com alguma esperança, mas a certeza ainda não estava no coração deles. E aí é onde a palavra de Deus diz que os anjos aparecem para Maria Madalena, e ela, sem saber muito bem se era um anjo, se era um homem, não sabe o que está acontecendo. Jesus aparece por trás dela perguntando o que é que ela está fazendo ali, e a palavra de Deus diz que ela está tão confusa, ela está tão desesperada, que ela não reconhece Jesus e acha que é o jardineiro, o homem que cuida daquelas plantas ali. Olha só, meu irmão, no momento de desespero, às vezes a gente esquece quem é Jesus. No momento da luta e da adversidade, geralmente a gente esquece quem é Jesus e a gente se desespera também. Quando a gente perde do nosso horizonte de consciência quem é Jesus, quem é Deus, nós nos desesperamos, perdemos o controle e a direção da nossa vida. Por isso, nunca se esqueça de quem é Jesus e o que Ele pode fazer. Como é o tema da nossa conferência, agindo Deus, quem impedirá? Não se esqueça disso, meu irmão, porque por maior que sejam as lutas, agindo Deus, quem impedirá? Por maior que seja a escassez, agindo Deus, quem impedirá? Por maior que sejam as tentações, agindo Deus, quem impedirá? Não se esqueça, que é para você não perder as esperanças. Aquela mulher não reconheceu até que Jesus chama ela pelo nome e ela reconhece que é o Mestre. Volta, comunica aos discípulos e a Bíblia diz que Jesus aparece aos discípulos pela primeira vez. Só que o texto diz que Tomé não estava ali. E quando ele chega, Tomé é aquele crente que a gente diz hoje, é um crente cru, né? Cabra ruim, como diz o pastor César, cabra ruim, cabra que não dá leite. Tomé chega lá, o pessoal diz, olha, Jesus estava aqui, nós vimos o Mestre. Ele disse, eu não acredito. Se eu não tocar lá nos cravos e no lado dele, eu não acredito. Está aí um negócio que eu não acredito. Olha, está vendo? Um crente ateu. Já pensou? Tinha, e ainda tem hoje. Crente que não acredita de jeito nenhum. Diz que crê, mas não crê. Na hora do vamos ver, meu amigo, aí ele se desespera. É como, eu achei graça, que a irmã nova convertida, era nova convertida ela. Eu não sei se ela está aqui, tomara que não. Aí ela aceitou a Jesus. Aí passou uns cultos, aí a gente fazendo um culto, aí eu disse, e aí, irmã? O que é que você tem? O que é que você acha de ter aceitado a Jesus? Você está gostando? Ela disse, Ave Maria, estou gostando demais. Aí eu digo, meu Deus, Ave Maria. Foi tirar a carteira na autoescola. Olha só, crente. Irmão, eu estou orando para Deus controlar meu coração, que tem muita ansiedade, aquele negócio todo, né? Aí ela voltou e contou o testemunho. Irmão, consegui tirar a habilitação. Deus me ajudou, coisa maravilhosa, Ele me deu essa graça, mas eu ainda tive que dar R$200 para o instrutor. É um testemunho, né? Meu Deus do céu. Eu digo, pelo amor de Deus, não me traga mais um testemunho desse, não. Não, eu acredito que Jesus vai me dar a vitória, mas eu vou levar aqui os 200, né? Quem sabe, vai que... Meu irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que se nós não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. Nós temos que confiar e acreditar que o Senhor, Ele é fiel, meus irmãos, para fazer coisas impossíveis. Agindo Deus, quem impedirá? Os discípulos, então, ficam na espera. E Jesus, olha como Jesus é maravilhoso. Mesmo Tomé sem acreditar,
lá vem Jesus aparecendo a segunda vez, só para Tomé, no meio de todo mundo, só para satisfazer a carência de Tomé, que estava ali sem acreditar. Ele disse: Tomé, eu estou aqui. É os cravos que tu quer ver? Está aqui. É a ferida aberta do lado? Está aqui. Aí ele disse: mestre, olha como é descarado. É um cara de pau, não é não? Ah, agora eu acredito. Oh, agora também, né, meu patrão? Agora também não tem mais nem graça. A palavra de Deus diz que feliz é aquele que crê sem ver. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Não estou vendo agora, mas Deus está trabalhando. E quando Ele começa a trabalhar, operando Deus, quem impedirá? Esse é o contexto. Nós estamos falando de um momento depois da ressurreição. Jesus se encontra com os discípulos, mas interessante, em nenhum momento desses encontros Jesus vai dialogar com Pedro e com nenhum deles diretamente, a não ser com Tomé, nessa ocasião, e Maria Madalena. Isso chama atenção, porque é como se desse a entender que os discípulos estavam ali, estavam encontrando com Jesus, mas eles estão ainda meio que tímidos, provavelmente lembrando do que eles fizeram. Eles abandonaram a Jesus no momento mais precioso, mais difícil da vida dele, do ministério. E aí talvez eles não tenham jeito de voltar e falar normalmente, né? Como às vezes a gente comete alguma besteira, faz alguma loucura, ou às vezes a gente ofende, machuca alguém, e aí você às vezes fica meio sem jeito de querer voltar e falar novamente com a pessoa. Você não encontra um caminho. Meu irmão, o caminho mais fácil é o caminho do perdão. É você pedir perdão caso você reconheça que você machucou, que você tratou a pessoa de maneira hostil, que você magoou, e aí você pede perdão e tenta uma nova aproximação e tenta não cometer novamente o erro. Não se afaste. Não há sabedoria, como diz o provérbio, no afastamento. Aquele que se afasta, diz a palavra de Deus, insurge-se, vai contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria não está em se afastar, está em estar reconciliado. A Bíblia diz que Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Então, se a gente não consegue se reconciliar com os irmãos, com os nossos familiares, como é que nós vamos poder levar as pessoas a se reconciliarem com Deus? Se o nosso ministério é esse, e nós não estamos sabendo nos reconciliar com nós mesmos, e aí? E aí que nós ficamos com essa referência, para nós entendermos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, não deixe a intriga, a discórdia, a tristeza lhe separar do amor de Deus, da presença do Senhor, da graça do Senhor Jesus. Os discípulos então ficam ali, Jesus vai embora, e olha só, o clima ficou tão meio assim, que depois que Jesus parte pela segunda vez, eles não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. E agora? O que é que a gente faz? Continua o ministério ou não? A Bíblia não fala se houve essa cogitação. Talvez nem tenha havido. O fato é que eles não sabem o que é que eles vão fazer agora. E a referência está justamente no texto que nós lemos. O que é que Pedro diz? Pedro, não sabendo o que fazer mais, ele se levanta e diz: vou pescar. Não tem o que fazer não, vou pescar. Como é que alguém que foi chamado para ganhar almas, porque quando Jesus convida aqueles homens lá na praia, ele diz: olha, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Vocês vão passar a partir de agora a ganhar almas para Jesus. Jesus sopra o seu espírito sobre esses homens. O Senhor dá sabedoria e poder para que esses homens ministrem a palavra de Deus e ganhem almas para o reino. E agora o que é que esses homens estão fazendo? Eles não sabem o que fazer. E eles vão fazer o quê? Pescar. Voltar
para a antiga profissão que eles tinham. Por quê? Porque talvez eles não encontraram no coração o perdão. Não o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está pronto. Nós temos, como diz a palavra dele, o sim e o amém. Mas no coração dos discípulos não havia o perdão. Eles não tinham encontrado o perdão. E por não ter encontrado, eles achavam que não, eu não sou digno de dar continuidade. Eu não vou poder prosseguir. Eu sei que Jesus ressuscitou, eu sei que era verdade, tudo que ele havia falado, mas eu não acredito mais no meu ministério. Eu não acredito mais no meu chamado. Eu não acredito mais que eu sou digno de continuar levando a cruz de Jesus e anunciar o evangelho a toda criatura. Eu não acredito. Eu vou voltar a ser pescador. Eu vou voltar à minha antiga profissão. E eu pergunto, meu irmão, quantos de nós hoje está pensando em voltar, em dar um passo para trás, em abrir mão do ministério que Deus te confiou, em devolver talvez a célula que o Senhor te confiou, o povo que Deus te deu para tu cuidar? Quem aqui nessa tarde talvez esteja pensando em abrir mão de tudo isso, porque não se acha capaz, porque não se acha preparado, porque cometeu alguma coisa que desagradou ao Senhor e agora está dizendo, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu não tenho preparação para dar continuidade ao chamado de Jesus. Eu acredito que Ele vai chamar outra pessoa, eu acredito que Ele vai levantar outro para continuar esse ministério, mas eu não estou preparado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Ninguém está preparado. Ninguém. A responsabilidade é muito grande. Conversava com o pastor Davi há pouco tempo, e ele tem a responsabilidade de ajudar os casais. E meu irmão, eu vou lhe dizer, viu? Se você estiver achando que a sua vida está muito parada, venha cuidar de gente. Aí você vai encontrar serviço, viu? Se você estiver achando, está muito devagar, aqui está boa demais, aí você vem para cá, para a igreja, para tomar de conta de gente, aí você vai ver como tem problema. É gente passando por todo tipo de luta, meu irmão. E aí ele até falando disso, eu já tenho os meus problemas, e todos nós temos. E ainda vou me meter a resolver o problema dos outros. Eu digo, pois está aí o negócio. E Jesus chama a gente para essas coisas. Como, pelo amor de Deus, que Ele vai fazer um negócio desse? Pastor César fica dizendo aqui que não se sente preparado. Armaria, como diz a irmã. Armaria se ele tivesse preparado. Como é que a gente chegou a isso, meu irmão? Olha só, nós temos uma conferência abençoada, número bastante expressivo de pessoas. O pastor Davi estava falando do número de pagantes e tudo. Meu irmão, e a nossa igreja crescendo, o culto aos domingos aqui tem sido lotação. Nós temos expandido, crescendo também financeiramente, materialmente, a estrutura está crescendo junto. Deus tem abençoado poderosamente, mas é por quê? Porque o pastor César fez um MBA em Harvard, viu? De como administrar igrejas, viu? Foi assim? Foi não, meu irmão, foi não. Foi a graça de Deus. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha só. E o único doido aqui não é só ele não, eu também sou. E esses crentes que aceitam a servir a Jesus é tão louco quanto a gente. Porque a gente é chamado para fazer coisas que a gente não tem capacidade, mas que Deus nos capacita, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que é a graça de Deus. Às vezes você está doente, você está com uma dor de cabeça. Se você não tomar um Anadol, um Dorflex, você não resolve essa dor de cabeça. Mas aí Deus te levanta para orar para uma pessoa que está enferma de um câncer e Deus opera por meio da tua vida. Não é nós, é Ele. O Deus da obra se responsabiliza pela obra e pelos seus obreiros, capacitando e usando poderosamente. Aqueles homens não sabiam mais o que fazer. Vamos voltar. E talvez você esteja pensando em voltar, mas eu quero dizer,
Se você já colocou a mão no arado, meu irmão, não dá para olhar para trás, é só para frente, é olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É para lá que nós vamos, para pertinho de Jesus, amém? Mas Pedro era um líder, e quando ele diz, vou pescar, o que é que os discípulos dizem? Nós vamos também. Preste bastante atenção, meu irmão, talvez você não perceba, mas você exerce um papel de liderança na sua família, na sua casa, entre os seus amigos, entre os seus familiares e colegas. As pessoas talvez não digam, mas elas observam tudo aquilo que você faz e se espelham naquilo que você faz e naquilo que você diz. E no momento que você menos espera, alguém chega e diz assim, não, eu fiz como a irmã disse naquele dia, assim, 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 aí você olha e diz assim, e ela ouviu? Ouviu. Ela ouviu e viu o que Deus tem feito na tua vida. E é por isso que eu digo, meu irmão, você tem que ter a responsabilidade para apresentar a Cristo a essas pessoas. E elas vão estar olhando para você constantemente. E tudo que você faz é para fazer de maior e de melhor para Deus. Mas sabendo que é por meio das boas obras que o nome do Senhor será glorificado. As boas obras não é para sermos aplaudidos, é para a glorificação do nome de Jesus. Mas as pessoas estão lhe olhando, estão lhe vendo. Então, quando você fala de maneira arrogante, quando você age de maneira muito dura, eu quero lhe dizer, sua esposa está vendo, seus filhos estão vendo, seus familiares estão vendo. Me tocou muito, no dia do meu aniversário, eu não sou de fazer festa, até estava dizendo o irmão Marco, porque se a gente vai convidar todo mundo, né? Aí, meu amigo, e eu só tenho um amigo crente, a maioria é crente, né? E crente é um bicho que come. Eu vou lhe dizer, rapaz, aquela praga de gafanhoto de Jonas, eu vou lhe dizer, juntando uns crentes num rodízio de pizza, eu vou lhe dizer que não faz nem cócega, né? Outro dia mesmo, o Levi me disse uma barbaridade. Disse que a Aninha do pastor César, e o Lourão se juntaram para comer umas pizzas. Menino, eu vou lhe dizer, quase acabava com a pizzaria, de tanto comer pizza. Eu digo, mas pensa nos dois maguinhos velho enganosos. Aí o pessoal já tem preconceito com a gente, que a gente é mais gordo, aí pensa, rapaz, o irmão Carlos come demais. Eu nem como essas coisas, rapaz. A gente está só pertinho da mesa e diz, pelo amor de Deus, irmão Carlos, pare aí um pouquinho. Eu vou começar agora, não peguei nem um pratinho. É só um preconceito que o pessoal tem. E aí, eu não faço essas coisas, mas elas têm o prazer de fazer. Compraram lá um bolinho, foram lá para casa, minhas duas irmãs, a minha mãe, meu padrasto. E aí a gente cantou lá o parabéns, e quando conversamos, quando terminou, a mãe gosta sempre de fazer a oração. Na verdade, ela chama para a oração, ela mesmo não faz, né? Eu acho que ela acha que existe um ministério na palavra de Deus, que é o de delegar orações aos outros. Tem esse povo lá na sua casa, porque lá em casa é a mãe reúne todo mundo, vamos fazer uma oração? Eu digo, vamos. Diz, pois tu vai orar. Eu digo, rapaz, mas que arrumação é essa? Nunca ora, o negócio dela é chamar o povo para fazer oração e bota os outros para orar, né? O que é? Errado não está, ela não disse que orar, ela disse que vamos fazer uma oração, então vamos. Rapaz, o pastor César já está apontando para a irmã Edna, rapaz. Acusador. E aí a minha irmã, foi escolhida para fazer a oração, minha irmã mais velha, mais próxima de mim, né? Eu sou 10 anos mais velho do que ela. E aí, ela foi orar. E antes de orar, ela disse, olha, eu fico muito feliz pelo que Deus tem feito na vida do Carlos, porque... E ela foi falar algumas coisas, e uma coisa que tocou foi quando ela disse que se sentia muito feliz, porque hoje ela podia dizer,
o meu irmão é um homem de Deus. E eu digo isso, meus irmãos, não é por vaidade não, nem para me exibir, mas veja só, ninguém conhece você melhor do que as pessoas que estão do seu lado. Então, ouvi dos irmãos aqui, que nem eu cheguei, o irmão Marcos sempre me recepciona muito bem, sempre a gente tem a alegria de conversar, a gente trabalhou junto, e o irmão Marcos disse: irmão Carlos, eu gosto muito de você. Eu digo: ainda bem, pelo menos você, viu? Porque aí já diminui bastante os inimigos. Mas uma coisa é o irmão que me conhece só aqui na igreja, pregando, brincando e tudo mais. Outra coisa é o irmão Carlos lá na casa dele, lá nas irmãs, na família, esse pessoal que convive comigo todo dia e aí sabe realmente quem eu sou. E aí eu ouvi dela, que é minha irmã, que me conhece, sabe como é que eu sou, que reconhece em mim alguma virtude que Deus tenha me dado. Para mim isso me tocou bastante. E aí, meus irmãos, eu entendi como é importante a gente lembrar do nosso papel de liderança, de que a gente está representando e assumindo um papel de liderança todos os dias, e saber que o nosso falar, o nosso agir, o nosso manifestar da graça de Deus está sendo observado constantemente e que ele deve ser um padrão que outras pessoas devem seguir. Eu quero que vocês também tenham a honra de um dia ouvir do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, que você é um homem e uma mulher de Deus e que você é uma referência para essa pessoa. Eu quero que isso aconteça. Pedro era esse líder, não precisava se impor. Ele disse: eu vou pescar, o que vocês vão fazer eu não sei, mas eles disseram: nós vamos juntos, nós vamos pescar também. E a palavra de Deus diz que naquela noite eles não conseguiram pescar nada. Olha só, meus irmãos, aqueles homens eram pescadores desde o começo. Jesus encontra eles pescando. Jesus chamou eles para serem pescadores de homens. E aqueles homens nasceram e viveram a vida toda dedicada àquilo, à pesca. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas naquela noite não pegaram nada. Jesus então aparece na beira da praia e aí pergunta. E olha como eu disse, observe os detalhes e a forma como o texto foi escrito, como ele está sendo narrado, as palavras que estão sendo usadas, para que você possa perceber a grandeza da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus aparece pela manhã, no versículo 4, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Verso 5, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Olha como é que Jesus se refere àqueles homens. Preste atenção, ele chama de quê? Filhos. Depois daqueles homens terem fugido, depois de Pedro ter negado, depois de todo aquele acontecimento, Jesus chama aqueles homens de filhos. E isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Porque a palavra de Deus mostra que houve uma mudança. Ao longo do ministério de Jesus, o status dos discípulos foi mudando. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 6, verso 3, que Jesus chama um discípulos e daqueles discípulos eles chamam 12 que vão ser nomeados como apóstolos. Servos enviados a ministrar e a pregar as boas novas. O primeiro status deles é de servo. Mas lá para João capítulo 15, Jesus deixa de chamar aqueles homens de servos. E ele diz: eu já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. E aí eles deixam de ser servos e agora são amigos. E o final do ministério, capítulo 21 de João, Jesus já não está chamando aqueles homens nem de servos, nem de mestres, nem de amigos, mas de filhos. Uma evolução de relacionamento. Você entende isso? Que há uma evolução no relacionamento? Eu lhe pergunto, qual é o seu status diante de Deus?
Como é que você tem se relacionado com o Senhor? Porque tem aquela grande mentira que o pessoal diz: todo mundo é filho de Deus. Todo mundo não. Isso é mentira, todo mundo não. Todos são criaturas de Deus, isso é uma verdade, porque Deus é o Criador de todas as coisas. O primeiro status é de criação, somos criatura de Deus. Mas a palavra de Deus diz que para se tornar filho, a Bíblia diz que nós temos que aceitar a Jesus. Porque todos aqueles que receberam o seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Esses são os filhos de Deus verdadeiramente. Então o que é que acontece? Houve ao longo do ministério uma evolução. E isso é natural. Nós vamos nos aproximando de Jesus, e à medida que nós vamos cultivando um relacionamento com Ele e com seu Espírito, nós vamos tendo uma proximidade, uma ligação cada vez maior. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer constantemente o nosso Senhor. Prossigamos e continuemos a prosseguir, continuando sempre sem parar, conhecendo essa fonte inesgotável que é Jesus, o nosso Rei. Eu lhe pergunto, como é que você tem se relacionado com Jesus? Quem é Jesus para você? É um carrasco que a qualquer momento pode te bater, que pode te colocar no abismo, que pode te lançar no inferno? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A Bíblia é muito clara. O inferno não foi feito para nós. A Bíblia diz que Deus fez o inferno para o diabo e para os seus anjos. O inferno não é para nós. Se alguém vai para o inferno é porque se recusa a receber Jesus como Senhor e Salvador. Se recusa a se arrepender do seu pecado. Não foi feito para nós, mas se nós nos recusarmos a obedecer à voz de Deus, nós vamos para lá, não porque Deus é mau, não porque Deus vai nos enviar, mas porque nós, pelo nosso pecado, nos esforçaremos a sermos lançados neste lugar. Por isso eu lhe pergunto, quem é Deus para você? Quem é Deus? Porque se você acha que Deus é um ser carrasco que está querendo lhe lançar no inferno, não. Você não entendeu. Jesus deixou muito bem claro: eu vim para dar vida, e a vida com abundância. É isso. É como o pastor César sempre cita aqui, aquele velho versículo que a gente costuma repetir constantemente para ver se fixa na nossa cabeça. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz, para dar o fim que vós desejais. Se é o melhor que você quer, Deus quer o melhor também para a tua vida. Mas aí tem um critério, meu irmão: obediência. E a obediência não é por outra coisa não. Ele disse: obedeça, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Falava também com o irmão Marcos há pouco tempo. A gente come demais, que nem um desesperado. Aí depois você está com as pernas que não aguenta suportar 1 tonelada, que é você. Aí está no culto, aí você já fica desimpaciente. Aí o pastor chama você para ficar de pé para a oração, e aí ele toma a conversar, as pernas começam a formigar, e você diz: meu Deus do céu, será que ele não vai orar hoje não? Acho que vamos sentar. Aí ele diz: vamos orar. Aí ele: opa, agora. Aí ele toma a conversar de novo. Aí você já diz: não, agora vamos sentar. Ele: não, agora nós vamos orar. Aí você se levanta de novo, aí ele diz: não, agora eu vou cantar um hino. Parece que eu já estou vendo. Aí, se ele não cantar esse hino, meu amigo, eu vou lhe dizer, eu não saio nem daqui. Quando ele abre a boca e diz: eu vou cantar aqui um hino, o Mel que já olha. Agora é interessante que é igual o Roberto Carlos. Roberto Carlos é o mesmo repertório, mas aí ele fica mudando, aí ele acelera, adianta a letra, volta para trás. Aí os meninos se perdem. Aí depois eles abandonam e dizem: não, deixa para Cristo. Aí o irmão está reclamando por quê? Foi Deus que fez as tuas pernas doer? Não, foi a tua glutonaria.
comeu demais, não fez um exercício, exagerou, aí você está cansado. Mas se você tivesse obedecido, não estaria nas condições que está hoje, não é assim? De que se queixa o homem, diz a palavra do Senhor, de seus próprios pecados. Você já parou para pensar que tudo que você tem colhido de mal é resultado das escolhas erradas que você fez no passado? A lei da semeadura, ela é insuperável. O que o homem plantar, diz a palavra de Deus, isso ele vai ceifar, colher. Por isso, meu irmão, escolha bem as suas sementes, porque a escolha da semente é facultativa. Você é quem escolhe o que vai plantar, mas a colheita não, a colheita é obrigatória, é resultado da semente que você plantou. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Amém? Olha só o que é que diz a palavra de Deus. Jesus chama aqueles homens de filhos. Ao tratamento, depois de tudo aquilo, Jesus está demonstrando que ele está aberto a liberar o perdão. Independente do que tenha sido feito, nada apagou o seu status de filhos de Deus. Se você foi embora como filho pródigo, mas caiu em si, volte para a casa do Pai. Se aproxime novamente de Deus, porque na presença de Deus há fartura de alegria. Amém? Os discípulos então respondem: rapaz, eu vou pedir uma outra água, porque veio um negócio aqui dentro dessa água, que eu acho que não é comestível não, sabe? Veio uns insetos aqui, eu não sou nem um timão e pumba para estar comendo inseto. Se trouxer um copo de água, aí, como diz a palavra de Deus, eu vou acrescentar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que der um copo de água, ainda que seja fria, não perderá seu galardão. E se for limpa, meu amigo, ele já está no céu. Se for limpa, aí já está garantido, vai para a glória. Os discípulos pescadores, desde a sua infância, homens treinados, disseram com toda tristeza: não pescamos nada, não tem nada aqui para nós lhe oferecer como alimento. O que é que Jesus diz? Verso 6: e lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha só, olha só. Ele nem pergunta: por que vocês não acharam? Por que vocês não conseguiram? Não, ele nem questiona, ele só faz dar a direção. Aquilo que você tem procurado, meu irmão, você não encontrou, não é porque lhe falta força, habilidade, sabedoria, falta direção de Deus. Se Deus não abrir a porta, você não vai entrar. E se Ele fechar, tá só com... Foi, é possível. Tá tudo. Beber antes que caia outro. E aí que aqueles discípulos estavam atrás de pegar coisa, porque achavam que não, nós somos homens da pesca, nós sabemos pescar, nós sabemos lançar uma rede, nós temos a habilidade, vamos voltar ao nosso trabalho, nós vamos conquistar aquilo que nós estamos acostumados a alcançar. Mas nada pegaram. Porque quando você vai, meu irmão, fazer qualquer coisa sem a direção de Deus, a probabilidade de você quebrar a cara, se frustrar, ter prejuízo é muito grande. É muito grande. Por isso, não faça nada de maneira atabalhoada, rápida, com pressa, ansiosa. Faça sempre buscando a direção de Deus. E espere, porque tem pessoas que oram dizendo: Senhor, me dá a resposta, e não esperam para ouvir a resposta. Como eu disse, eu passei uma semana inteira, pastor César, pedindo a Deus a palavra. Ele vem me dar, sabe quando? Hoje, meio-dia, perto da hora do almoço. Aí eu digo: rapaz, aí é muita. Aí eu tenho que parar para me dedicar, porque também quando ele dá, ele disse: é agora, e se tu não anotar, já foi. Aí você tem que parar e se dedicar a fazer aquilo, porque senão, já foi, meu amigo. Ele toma. A Bíblia diz que Deus é como aquele Senhor que distribuiu talentos. E se você não cultivou esse talento para ganhar mais, a Bíblia diz que aquele que tem lhe será tirado, e até o que não tem lhe será tirado. Por isso,
não abra mão daquilo que Deus tem lhe dado. Pelo contrário, multiplique. Porque se você não multiplicar, Deus vai tirar e vai dar para outra pessoa. Ah, mas eu estou querendo me livrar mesmo. É porque você não entendeu o chamado. Quando Jesus chama aqueles discípulos, não é uma obrigação, é um privilégio. Servir a Jesus não é uma obrigação, é um privilégio, meus irmãos. Se você bater o pé e disser, eu não vou mais fazer o que eu estou fazendo, não vou mais liderar uma célula, não vou mais orar por ninguém, não vou mais pregar a palavra, não vou mais para a igreja, não se preocupe, Deus tem poder para levantar mais pessoas, até melhores. Tu acredita? Por isso, não abra mão do privilégio que Deus tem te dado. Você está aqui, assim como eu, não é porque nós somos os melhores, é porque o Senhor, pela sua graça, nos escolheu e nos deu uma oportunidade, e essa oportunidade nós temos que zelar por ela. É um privilégio servir a Jesus. Jesus não precisa da nossa ajuda. Quando Jesus pergunta lá se tinha alguma coisa para comer, é interessante, parece que dá a entender que Jesus queria alguma coisa. Ele diz, traga aí um peixe para a gente assar, só que o texto diz que quando eles chegam, Jesus já tinha o peixe assado e o pão. Já pensou? Quando os discípulos chegam e encontram Jesus, a Bíblia diz que já tinha a brasa acesa, o peixe em cima e pão. Tu acha que Jesus precisa dos teus peixes? Tu está achando que Jesus precisa da tua ajuda? Não, ele já tem tudo. A multiplicação dos peixes foi para aumentar a fé daqueles homens, para dizer o seguinte, olha, vocês não pegaram nada porque eu não estava na direção, mas a partir do momento que vocês ouvirem a minha direção, ouvirem a minha palavra e fizerem o que eu mandar, vocês vão colher muitos peixes. Ouça a voz de Deus, meu irmão, porque Ele está falando. E se atento ouvirmos a voz do Senhor e obedecer, nós vamos ser abençoados poderosamente. Ouça a voz de Deus e obedeça, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E aqui é interessante, quando eles pegam na rede e puxam, a Bíblia diz que eles já não conseguiam, porque havia o quê? Muitos peixes. Então, quando aquilo acontece, olha, para comprovar que aquilo ali era só uma manifestação para aumentar a fé daqueles homens, o discípulo amado olha para Pedro e diz, é o Senhor. E o texto diz que quando Pedro ouve que é o Senhor, ele nem espera o barco chegar na beirada da praia, ele pula na água e ele vai a nado. O texto fala de uma distância mais ou menos de 90 metros. Ele não quer perder tempo. Ele quer ter um encontro com Jesus, mesmo sabendo o que ele tinha feito, mas ele não quer deixar que aquela seja a oportunidade que ele tem de ter um encontro mais próximo de Jesus. Meu irmão, quanto tempo você tem esperado para se reconciliar e ter um encontro com Jesus? Quanto tempo você tem andado distante? Quanto tempo você tem protelado estar na presença de Deus? E preste atenção, estar aos domingos aqui no culto não está na presença de Deus, não está. Estar na presença de Deus é cultivar um relacionamento diário com Deus, é estar atento à voz do Senhor, atento a discernir as coisas que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. As pessoas olham para você quando você está em uma comunhão e um relacionamento íntimo com Deus, e você consegue enxergar as coisas de uma maneira com a clareza que ninguém consegue, e as pessoas olham e dizem assim, esse é um doido, porque eles não entendem o que é que você está fazendo, as atitudes, mas você está na direção de Deus, e quando você está na direção de Deus, as coisas que você faz pode ser loucura para o homem, mas para Deus é um ato de fé. E esse ato de fé, ele é recompensado. O homem espiritual tudo discerne e de ninguém é discernido. O homem espiritual consegue discernir o que é voz de Deus e o que é a voz dos homens. O homem espiritual consegue discernir o que é Deus profetizando e o que é o homem.
E Ele sabe fazer todas essas coisas. Mas é para quem tem um relacionamento mais próximo de Deus, meus irmãos. Eu achei interessante. Os irmãos não acreditam não, mas eu sou pentecostal. Qualquer dia desse eu venho aqui fazer um aviãozinho, um negócio. Vocês vão ver. São incrédulos, é igual Tomé, só acredita vendo. E aí eu estava, esses dias, hoje mesmo eu estava ouvindo uma ministração não, era um evento. Estava a Alice Maciel. A Alice Maciel é da minha época, quando eu aceitei Jesus aqui na Aliança. Aí a gente botava os corinhos, né? Pastor César é que incendiava nós aqui com essas coisas. Aí tinha os corinhos da Alice Maciel. Aí a Alice Maciel das antigas, teve aquela coisa. E aí me trouxe uma memória afetiva, né? Do novo convertido. E eu parando para fazer uma trajetória, analisando a trajetória da minha fé. E eu imaginando, né? Que eu não tinha nada a ver com igreja, não tinha nenhum relacionamento, não era um homem de estar indo aos domingos à igreja, nem a lugar nenhum, não acreditava, não fazia oração, nem reza, nem coisa alguma. De repente o Senhor me transforma, me traz para a presença dEle, e aí daqui a pouco eu estou cantando Alice Maciel. Então já pensou? Aquele irmão que cantava na porta da minha casa, os hinos da harpa, que eu achava aquilo ali brega, daqui a pouco aquilo ali já me toma, já toca a minha alma. E eu digo, o que é que mudou? Mudou uma coisa maravilhosa. Mudou dentro de mim. Passou a presença de Deus habitar na minha vida. E aí eu parei para imaginar. Fiquei muito tocado porque os hinos me lembraram a minha caminhada na fé e o meu início da fé. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o meu início da fé, apesar de eu ter aquela empolgação, porque a gente tem empolgação no início da fé, tem empolgação. Você é um novo convertido, aí você é empolgado, como o pastor César disse, está no culto de todo mundo, até no culto das crianças, das mulheres, a mulher expulsando ele disse, não, mas eu quero ficar aqui, quero receber. É uma pessoa muito inconveniente, não é não? Mas estava lá, porque queria receber muito da parte de Deus, e eu entendo a parte dele. E eu doido para receber os dons e fazia, olha a loucura que eu fui fazer, isso era na minha inocência. Eu fiz um propósito com Deus, para receber o dom de línguas, pastor César. Sabe o que era o propósito? Passar um mês sem assistir televisão. Rapaz, eu fico olhando assim, eu fico imaginando, se Deus está me ouvindo dizer um negócio desse, Ele diz, isso é um cru, isso é um papangu. Aí eu digo, rapaz, se não for a graça de Deus, né? Olha as besteiras que a gente faz. Tinha nada a ver, tinha nada a ver. Mas Deus teve misericórdia e me deu, me abençoou, fez coisas maravilhosas aqui. Mas no primeiro momento eu era um crente empolgado. Por que eu digo que eu era um crente empolgado? Porque eu vinha para a igreja para sentir a presença de Deus, sentir um arrepio, sentir o poder, sentir alguma coisa. Eu queria sentir. Era como Roberto Carlos, era tantas emoções. Meu negócio era estar sentindo emoções, me arrepiar, chorar, era isso. Mas na caminhada, melhor dizendo, Jesus vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando. E aí, no primeiro momento, é como se nós fôssemos essas crianças que querem só sentir. O sentido é uma coisa mais animalesca. A gente é estimulado ao sensível. E aí a gente fica achando aquilo ali tudo muito gostoso. Mas aí tem uma hora que o negócio não vai mais. Porque quando as lutas vêm, quando as tentações, as discussões, os problemas aparecem, tem esse negócio de estar sentindo não, meu irmão. Você pode botar o louvor, pode cantar, o melhor pregador e o negócio não vai. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que amadurecer na nossa fé. E ela nos estimula a amadurecer. E esse amadurecimento é o quê? É esse momento que você não busca mais o sentir, mas aí você se aproxima de Deus para se relacionar.
E aí você passa agora a buscar na palavra, não uma revelação, mas uma direção. A revelação já está dada. O que falta é o quê? Nós ouvirmos a direção de Deus para a nossa vida. Nós ficamos esperando um espetáculo, esperando alguma coisa que seja tocada, que seja emocionante, e Jesus está só dizendo: lança a rede para a direita. Simples assim, simples assim. Não tem grito, não tem espetáculo, não tem sopro, não tem reviravolta, é só uma palavra simples: lança a tua rede para a direita. E eles lançaram e colheram muitos peixes. Se você tiver maturidade para ouvir o que Deus está te dizendo, você vai ter sucesso na sua caminhada. Não fique esperando coisas extraordinárias. Elias estava na caverna esperando Deus falar com ele. Aí vem um monte de fenômenos extraordinários, e nenhum deles Deus estava. Vem então um vento suave, e aí Deus fala com ele. Você que tem discernimento, tem que ter discernimento para saber que Deus fala no meio do fogo, no meio da tempestade, mas Ele também fala por meio de um vento suave, às vezes bem calma e mansamente. E se o discernimento está nos seus ouvidos, você vai ouvir a voz de Deus, amém? Quando termina, eu acho interessante que quando os discípulos chegam e recolhem os peixes, Jesus já tem um peixe assando, já tem pão, mas aí ele diz o quê? Tragam 2 desses peixes que vocês capturaram agora. Jesus não precisava, ele já tinha. Se ele quisesse 10 peixes ali, teria 10 peixes. Se ele quisesse 1 tonelada, já teria 1 tonelada. Por que ele fez isso? Porque ele queria ensinar aos discípulos aquilo que eu já disse aqui. O serviço é um privilégio. Jesus disse: tragam os 2 peixes que vocês capturaram. Não é porque eu preciso, mas é que à medida que vocês trouxerem, nós vamos poder nos banquetear, vamos poder comer junto. Jesus, ele está te convidando a trazer a tua contribuição, a contribuir no reino, não porque ele precisa, mas ele está te dando o privilégio. Ele está dizendo: vem participar aqui com a gente. Se você recusar, não tem problema para Deus, ele chama outros, e não vai faltar, porque quem sustenta a obra é o Senhor, é Ele que mantém, mas Ele está te dando o privilégio. Então não abra mão do privilégio que Deus tem te dado. Servir a Jesus é um privilégio que Ele te concedeu, meu irmão. Agarre com todas as suas forças e não abra mão daquilo que Deus te confiou. Para encerrar, vamos ficar de pé, porque já foi embora o tempo. Para encerrar, a Bíblia diz que os discípulos se reúnem ali e eles ficam meio que encabulados, porque eles não conseguem reconhecer a figura de Jesus. Eles sabem que é Jesus, as palavras é de Jesus, o poder é de Jesus, a essência é de Jesus, mas a fisionomia não parece mais, alguma coisa mudou. O que eles não entenderam foi que Jesus agora está com um corpo glorioso. Como diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 21, nós também receberemos um corpo glorioso, igual àquele que foi dado a Jesus. Um corpo diferente desse que nós temos, onde não vai haver mais a dor nas articulações, não vai haver mais problemas do sistema nervoso, no sistema muscular, não haverá mais dor em ossos. Você vai receber um corpo glorioso, um corpo que não é corruptível, um corpo que não vai ser consumido, um corpo que vai durar a eternidade, porque Deus tem preparado a eternidade para nós, e é para lá que nós estamos indo, meus irmãos, mas é para aqueles que não abriram mão do seu chamado. Por isso, eu trouxe nessa tarde
apenas uma palavra de renovação e de estímulo para que você não abra mão do ministério que Deus te confiou, porque o que Deus tem preparado ainda é muito maior. O que Deus realmente tem preparado para aqueles que o amam ainda é muito melhor, porque Jesus já veio para nos dar a salvação, mas ainda falta nós termos um encontro com Ele, e esse encontro está próximo, esse encontro está perto. Por isso, se você se entristeceu em algum momento da sua caminhada, como eu disse, no novo, assim que nós nos convertemos, nós temos essa empolgação, mas se fica só na empolgação, um dia a gente abandona o caminho. Se a gente não amadurecer, a gente não permanece, porque enquanto nós não entendermos que nós temos uma responsabilidade em relação ao reino, nós vamos ficar vindo aqui só para sentir. Mas o Senhor não quer só te derramar sobre a tua vida o do seu espírito. Ele quer que você seja um canal de bênção para outras pessoas. É como esses últimos dias que tem rodado aí pelo mundo a canção daquela jovem, e ela fala algumas verdades, que nós oramos por nós mesmos, fazemos eventos para nós mesmos, e nós, e queremos a bênção de Deus sobre nós, e queremos que Deus abençoe os nossos negócios, queremos que Deus abençoe a nossa família, queremos que Deus nos cure, queremos que Deus abençoe a nossa igreja, nós. Você percebe que na nossa oração só cabe o eu? Quantas vezes nós temos orado pelo outro? Quantas vezes nós temos orado pelas outras pessoas? Quantas vezes nós temos buscado a bênção de Deus para as outras pessoas? Lembre-se, meu irmão, da história de Jó. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, e mesmo perdendo tudo, ele ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Você tem orado? Você tem orado pelas outras pessoas? Orado, como diz a palavra de Deus, por aqueles que vos perseguem, por aqueles que têm maltratado, que têm te perseguido, porque essa é a nossa responsabilidade, orar pelos outros, sabendo que à medida que nós oramos e pedimos a bênção de Deus sobre a vida deles, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Enquanto você estiver orando pelo outro, Deus vai estar abençoando a tua vida, a vida da tua família, a tua casa e todas as outras coisas. Que você faça essa reflexão, e eu agradeço aqui, em nome de Jesus, pela oportunidade. Estou certo.